Senhor Jesus, toma o seu lugar, Jesus. Faça conosco o que o Senhor quiser fazer, nos conduza até onde o Senhor quiser nos levar, especialmente nesse momento aqui da nossa reunião, da nossa celebração, que o Senhor se manifeste através de mim, que o Senhor passe por cima das minhas limitações e trate direto no coração dos irmãos, porque o assunto é realmente importante, realmente sério. E eu te peço, Pai, por misericórdia, que o Senhor faça aquilo que o Senhor programou fazer nessa noite, Pai. Que a glória no final de tudo isso seja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê os cavaleiros do Calvário? Digam amém. Os homens que não vieram, realmente foi uma pena, foi muito legal o momento de estar com vocês. Daqui exatamente um mês vai ter de novo. E o que a nossa reunião de amanhã, segunda-feira, tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Então preste atenção para ver se você deve estar amanhã na reunião, amanhã, segunda-feira, às 20 horas. Irmãos, o que nós queremos como igreja? O que nós que estamos mais à frente dessa congregação, o que nós sonhamos? Qual é o projeto que nós queremos para vocês e para a gente? Sem dúvida nenhuma, quem gerou, quem transformou o seu coração foi o Senhor Jesus, amém? Quem te regenerou, quem te salvou foi Ele, quem tem transformado o seu coração também é Ele, amém? E quem está te fazendo cada vez mais parecido com Ele, para a glória dEle, é o próprio Jesus também, amém? Amém. Se isso é verdade, o que a gente quer é te colocar nessa jornada, de conhecer, ser transformado e se engajar, e se envolver, e servir outras pessoas que também precisam conhecer, precisam ser transformadas, que também vão se engajar, para que outras pessoas venham a conhecer, serem transformadas e se engajarem. É assim que está acontecendo há 2000 anos já, irmãos. A nossa igreja, que começou logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, quando Ele mandou o Espírito Santo, começou a igreja. E o Espírito Santo está fazendo um movimento na terra, Ele vem bagunçando e a gente vem tentando organizar. O Espírito Santo vem fazendo coisas que a gente jamais imaginou que Ele faria, vem transformando gente, botando gente esquisita para dentro aqui. Quem aqui se considera esquisito, diga amém. Eu sou esquisito pra caramba. Mas o Espírito Santo tem ele é piadista. Ele tem senso de humor. E aí ele traz o Francis para caminhar com a gente. Não dá para entender. Podia ser qualquer um, traz o Francis. E aí a nossa jornada como igreja é anunciar o evangelho para o Francis. É continuar anunciando o evangelho para que o Francis amadureça. Continuar anunciando para que ele se envolva, para que ele leve esse evangelho para outras pessoas. Todo o projeto, então, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? É que eu estou sem retorno aqui, então está tudo bem. É que o pessoal, o Neto liga para mim e retorna, mas tudo bem, tudo bom. Deixa. Não, Renato. Não, é lá embaixo mesmo. Então, irmãos, o projeto é fazer de nós uma raça de sacerdotes. Segundo o texto de 1 Pedro 2, vocês são raça eleita, sacerdócio real. Nós somos os sacerdotes de quem? Irmãos, nós somos sacerdotes de quem para quem? Ajuda? Nós somos sacerdotes de Deus para o mundo. O que o sacerdote fazia no Velho Testamento? Tornava possível, tornava viável, intercedia a Deus pelo povo. Ele se colocava entre Deus e o povo e tornava possível, Robinho, tornava possível os presentes de Deus, deixava isso possível para a galera, para o povo. E a Bíblia diz que agora nós somos os sacerdotes. Agora a Bíblia diz que é nós que vamos trazer ao povo, da onde? De Taubaté, do Brasil, seja de onde for, nós temos a missão
de tornar possível o entendimento, pregar, não só verbalmente, mas também viver o Evangelho para essas pessoas. E isso é maturidade. Então, o que nós queremos, irmãos, pensa nisso, Marcão, o que nós queremos é levar vocês à maturidade. Você acha, irmão, que a multidão das estratégias que nós fazemos é para te dar prazer? Você acha que todo trabalho, hippie, encontro intencional, praça e prosa, reunião dos cavaleiros do Calvário, tudo isso você acha que é para te fazer feliz, que é para te dar entretenimento? Você acha que é isso mesmo? Você acha que é para ser gostosinho? Vamos criar uma igreja gostosinha aqui para os irmãos ficarem cochoquinhos, tudo aqui. É isso, irmãos? Vamos entender junto qual é o projeto. O projeto, por exemplo, de praça e prosa é para que você desperte do seu sono e entenda que você tem um chamado. E esse chamado necessariamente é para gente, é para pessoas. Então o sonho é que enquanto você come um espetinho, e ontem estava fantástico o espetinho do Temer, cadê o Temer? Ontem estava muito bom. O projeto é que enquanto você come o espetinho, você entenda que Deus te colocou ali para ser Jesus para o irmão que está do lado. E aí o irmão começa a ser transformado também. E aí você consegue perceber que você vai comprar o sorvete do pessoal do outro lado da esquina. E aí quando você vai lá comprar o sorvete que tem ali mesmo, pode ir lá comprar para ajudar os irmãos lá, do bairro ali. Você vai lá e você vai ser, e você vai dar um sorriso como Jesus daria. E você vai ter o olhar para a pessoa que Jesus daria, ou que Jesus dá. Então nós somos a personificação, o projeto é para que de repente a ficha caia para você e que você entenda para aquilo que você foi chamado. E até quando nós vamos fazer isso? Até quando eu vou tratar você como um cochoquinho? Porque quando você chega no reino, não nessa igreja, quando você chega no reino, a gente trata você, irmão, com carinho. E aí a gente liga para você se você falta. O pastor Eros liga para você. E aí, se você ficou magoadinho com alguém, a gente vai, te leva para comer uma pizza, para dizer, irmão, ele não quis dizer isso, ou ele quis dizer isso, mas você não entendeu direito. Mas até quando a gente vai ficar cuidando e limpando o traseiro da galera? Até quando? Até o dia que você vai ombrear com a gente. Até o dia que você vai amadurecer e você vai não mais precisar de mim. Nós sonhamos com um dia que você não precise da gente e caminhe junto com a gente só engrossando as fileiras do exército lá que vai saquear o inferno. Até que esse dia chegue, a gente vai cuidando, mas o projeto não é que você seja cuidado para sempre, irmãos. Diga amém, irmãos. Mesmo porque fazer você depender de mim para sempre é uma traição ao Evangelho. Fazer com que você dependa da gente para sempre é uma traição ao Evangelho, porque o Evangelho é exatamente uma nova concepção de vida, é uma mudança de mente, e em você, mudando a sua mente, você vai ser um filho maduro conforme Jesus é. Por isso que Jesus é o primogênito, é o primeiro dentre muitos irmãos, porque o projeto é que seja uma comunidade de Jesus aqui, amém? Vários Cristos aqui, em nome de Jesus. Fazer você ser dependente é uma tentação. Eu estou dizendo isso mesmo. Que líderes religiosos são tentados, e assim fazem, te mantém dependente deles. Se você quer ir comer esfirra depois no shopping, vem conversar comigo para ver se eu deixo. Não ri não, irmão. É assim que fazem. É assustador, mas é assim que fazem. Eu quero manter você dependente, eu crio uma relação e eu não te faço pensar. E eu não respondo assim, irmão,
Você tem a mente de Cristo. Por que você iria comer esfirra? Por que você não iria? É assustador, mas tem igreja que o pastor manda. Quer ir para Ubatuba? Pergunta se eu deixo. Aí o irmão liga, posso ir para Ubatuba? E ele responde, hoje não, porque eu não senti de Deus. Isso é uma relação infantilizada. Diga misericórdia. Sabia que tem um monte de gente que passou em igreja assim, diga misericórdia. Tá cheio aí, ó. Tá cheio aí. Tá tudo com cara assustado aí. Então o projeto de te amadurecer é do nosso lado. Nós queremos que você amadureça. Mas do seu lado, você também tem que ter uma atitude proativa para isso, irmãos. E porque tá gostosinho ser bebê. É muito mais gostosinho ser cuidado do que seu filho, do que seu pai de família. Eu estou errado. É muito mais confortável. Alguém li hoje isso, que até os 18 anos você tem uma amostra grátis da vida. A partir dos 18 anos você começa a pagar tudo. Começa a pagar para estudar. Que até os 18 anos é papai e mamãe, filho. Só que depois muda. Eu queria que você abrisse o texto de Hebreus 5 comigo. Hebreus 5, 11. Quem achou, amém. Quem não achou, cola no telão aí. Hebreus 5, 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Próximo. De fato, embora a esta altura, 2019, a esta altura, já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Era para você estar no outro patamar, irmão. Presta atenção, cabeção. Não era para você estar nesse nível de amadurecimento espiritual que você está. Faz tempo que era para você ter passado. O texto falou, era para estar comendo feijoada já. Você está tomando sucrilhos Kellogg's. Está no leitinho ainda. Porque o texto termina dizendo, vocês já deveriam tornar-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É a mente de Cristo. Você que vai decidir qual é o que faz sentido ou não para você e para a sua família. Essa maturidade é que você deveria estar, mas não está. Irmãos, uma geração só uma geração pode acabar com o evangelho no mundo. Se uma geração, no caso a nossa, se a gente sentar lá em casa, não sair do nosso vil comodismo, não ser o evangelho, não ser o Cristo que as pessoas precisam, o evangelho acaba daqui 50 anos. Porque Deus não escolheu pregar o evangelho por anjos, Deus escolheu pregar o evangelho por mim e por você. Significa que a gente não pregar o evangelho, na teoria que a gente vai pregar, na teoria o evangelho acaba em uma geração. Porque grandes cidades exportadoras de missionários precisam ser evangelizadas hoje? Richard teve lá no velho mundo, onde a sociedade lá é pós-cristã. Foram eles que mandaram os missionários para cá, e agora eles já não vivem mais o evangelho que a gente conhece. Por quê? Porque, de fato, a fé desse pessoal, e eu coloco fé entre aspas, a fé envelheceu. Faltou para eles uma coisa chamada por alguns teólogos de continuidade geracional. Se você não ensinar os seus filhos, a nossa reunião aqui dos homens, Raul, não tem isso? A reunião dos homens que a gente fez segunda-feira é discutindo sobre isso, os homens, é a nossa missão, essa geração, como é que é a expressão?
continuidade geracional. Nós temos que ensinar os nossos filhos, que vão ensinar os seus filhos. Só que o problema é quando a gente olha a experiência de muitos de vocês aqui, é uma fé, entre aspas, eu nem chamaria de fé, uma fé envelhecida. Os anos estão escorrendo pelos dedos e os problemas, as crises são as mesmas de sempre. O mesmo choro que você chora hoje é o choro que você chorava 15 anos atrás. Não é possível que depois de 15 anos você não entendeu nada, você não aprendeu, você não passou de fase. Para quem joga videogame, ou você aprende ou você não passa do chefão da fase. Quem aqui joga videogame? As esposas entregam os maridos aí. A apatia de alguns aqui está cada vez maior, você está ficando cada vez mais cínico, cada vez mais distante. Por que tantos anos no Evangelho e tão pouco fruto? Leia João 15 depois. Fruto. Por que tanto tempo no Evangelho? Por que tão pouco fruto? Você fica sentado, vendo um monte de gente chegar e passar você, te superar. E você continua líder do ministério da crítica. Esse é o ministério que mais tem adepto, é o ministério da crítica. O pessoal que senta no auge da sua sapiência para criticar. Mala sem alça, xarope, problemático, cansativo, mas muito amado e foco das nossas atenções a partir de hoje. Amém, irmãos? Você é chato, você é cansativo, sua fé envelheceu, seu olho está cinza, seus olhos estão secos. A diferença de conversar com alguém que brilha o olho é alguém que está com os olhos secos, mas você continua sendo amado por Deus, e a gente vai ajudar você nessa jornada, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Eu queria abrir com vocês Apocalipse. Abre Apocalipse. Quando eu falo sobre Apocalipse, o que vem na sua mente? Diego, o que vem à sua mente? Apocalipse. Fim dos tempos. O que mais? Destruição. O que mais? A volta de Jesus começou a melhorar. Vamos ler Apocalipse 1:1 de cara. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo. Pause. Talvez você entenda que seja a revelação que Jesus deu, mas é muito mais do que isso, irmão. Tudo, a palavra inteira, mas especificamente Apocalipse, é a revelação de uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus fez? O que Jesus faz? O que Ele vai fazer? É o que você vai encontrar em Apocalipse. Para de ter medo de Apocalipse, pode ler. Queria que você fosse para o versículo 20 do capítulo 1. Diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 estrelas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Guarda isso aí no Memória Mais. O que é o candelabro? E os 7 candelabros são? Está escrito, irmão, interpretação de texto, 4ª série. O que são os candelabros? 7 igrejas. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus tem as 7 estrelas, que são os líderes das igrejas, e anda entre os 7 candelabros. Continua, depois eu explico. Continue.
Conheço as suas obras. Jesus dizendo para a igreja em Éfeso, que existia na época: eu conheço você, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Palavra do Senhor. Presta atenção, irmãos. Igreja em Éfeso. Quem plantou a igreja em Éfeso foi um cara chamado Paulo. Na dúvida, qualquer pergunta do Novo Testamento, responda Paulo, que é mais fácil acertar. Quem escreveu Efésios? Quem escreveu Hebreus? Não, ninguém sabe quem foi. Mas foi um bom chute. Quem chutou Paulo quase acertou, porque geralmente Paulo é... Paulo plantou a igreja de Éfeso. Quem que ele deixou cuidando da igreja de Éfeso depois? Timóteo. Vocês ouviram falar de Timóteo? Lembra aquele cara que recebe as duas cartas? De quem? De Paulo, boa. Timóteo. Sabe quem mais ajudava Timóteo na igreja de Éfeso? Priscila e Áquila. Olha o time da igreja dos Efésios, lá em Éfeso. Olha o time. E uma coisa que talvez você não saiba, Maria, a mãe de Jesus, ela morreu, segundo a tradição, em Éfeso. Se você for lá hoje, inclusive tem um culto, o túmulo que é venerado lá em Éfeso. E por que ela teria morrido em Éfeso? Porque ela estava com João. Lembra na crucificação, Jesus pregado na cruz, e Jesus leva em conta, sabe do nosso sofrimento, e Jesus olha para João, órfão, e para Maria, já com os filhos com certeza todos casados e sem José. O que Jesus fala para João e Maria? Cuidem-se. Maria, eis aí seu filho. João, eis aí a sua mãe. Cuidem um dos outros. E aí, Maria vai morrer em Éfeso. E segundo a tradição também, Hernandes Dias Lopes é um teólogo, ele vai afirmar isso também, que João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, João, ele foi um dos pastores da igreja de Éfeso. Olha que legal isso, cara. Ele só parou de pastorear quando ele foi para o exílio, lá em Pátimos, onde ele escreveu Apocalipse. E se você não entendeu nada do que eu falei, não tem problema. Mas se você entendeu, foi uma boa informação que eu te dei, bem divertido. E aí, irmãos, quem era João, para quem conhece? João era o apóstolo do amor. Quem conhece a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira de João, João vai falar do amor. E é por isso que em Éfeso 1,15, quando Paulo vai saudar a igreja de Éfeso, ele fala assim: que legal, vocês têm uma fé muito legal, e o amor que vocês têm um pelos outros é uma coisa que é delícia demais. Efésios 1,15. Então Paulo vai valorizar o amor que os efésios tinham uns com os outros. E com certeza muito desse amor é originado no pastoreio do apóstolo João. Então o amor falado nas cartas de João, que todo mundo conhece, é o amor que estava sendo abandonado na igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A maioria de nós, sempre quando ouviu esse texto, pensou no arrepio. Faz tempo que eu não choro no louvor, então eu estou abandonando o primeiro amor. Faz tempo que eu não sinto arrepio, então eu preciso voltar ao primeiro amor. Mas o amor que está sendo abandonado é o amor que João ensinou em 1ª, 2ª e 3ª João, que é um amor necessariamente relacional, é um amor de renúncia, é um amor de um dar a vida pelos outros, que é o que nós queremos viver aqui. É o que nós queremos viver aqui. Voltando no versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escrevo: estas coisas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita
tem as 7 estrelas na mão direita. Jesus tem as 7 estrelas na mão direita. Não só ele protege, porque o grego aqui é de que você fica escondido na mão dele, mas também, além de proteger-nos, também ele é o Senhor, ele pode fazer o que quiser com a gente na mão dele. A diferença é que nós temos um Deus de amor, amém, irmãos? Nós não temos um Deus que nos solta, nós temos um Deus que nos segura. E aí ele diz, e anda, Jesus, está falando sobre Jesus, ele anda entre os 7 candelabros de ouro, e a gente chegou à conclusão que os candelabros são o quê? A igreja. Irmãos, Jesus está andando entre nós, irmãos. Deixa eu te falar um negócio. Não é que ele está em todos os lugares, ele está em todos os lugares por causa do seu atributo. Mas quando a gente se reúne em volta do nome de Jesus, ele está aqui porque além do que ele pode estar, ele quer estar entre nós. E ele está salvando, transformando, está curando, está batizando, está fazendo coisas que a gente jamais imaginou que ele faria. Porque ele tem liberdade no nosso meio. Diga amém, irmãos. Isso só é possível porque ele está passeando entre nós. Ele está aqui, irmãos? Você está arrepiado? Não necessariamente. Às vezes arrepia, às vezes não. Mas a gente tem convicção que ele está aqui. Amém. Versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. O que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, e é absolutamente aplicável a você. Jesus está dizendo, eu te conheço, e eu sei que você é um cara bacana, e eu sei que quando você acha uma carteira, você devolve. Eu sei que você luta contra alguns pecados. Jesus está dizendo isso, ele não está desvalorizando isso. Vocês são uma igreja ótima. Vocês são uma igreja, entre aspas, certa. Vocês são fiéis. Mas fidelidade, irmão, não é tudo. Deixa eu fazer aos homens, os cavaleiros do Calvário. Presta atenção. Vale uma mulher trabalhadora, educada, fiel, mas totalmente indiferente a você dentro de casa? Vale isso? É legal, ela é fiel a mim, ela não tem mais ninguém, que legal, mas não quer nada comigo. É esse tipo de relacionamento que você quer? O texto está valorizando, eu sei que vocês são fiéis. Texto aqui, Jesus dizendo para a igreja em Éfeso. Vocês são fiéis, mas fidelidade não é tudo. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Que legal! Vocês suportam o sofrimento, show de bola. Jesus está falando, isso é legal. Eu não estou desconstruindo isso, Jesus falando. Vocês estão indo direitinho e isso é bom. Inclusive é bom para a gente mesmo, mas não é assunto de hoje. Tem menos a ver com Jesus, tem mais a ver com a gente. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Você faz muita coisa certa, mas faz com a motivação errada. Você já fez o que você faz, mas antes você fazia com paixão, cara. É o que Jesus está dizendo para você, para a gente. Isso que você faz hoje é legal, é bonito, só que você já fez antes com muito mais paixão, com muito mais brilho no olho. E a reflexão do texto é exatamente essa que Jesus faz. Cadê o seu brilho no olho na hora de compartilhar a sua fé? Cadê o brilho, aquilo que você lacrimejava para falar da graça de Jesus? Tem um amigo nosso, quando ele vai falar, citar alguns textos, eu conhecia versículos de cor antes de conhecer Jesus. Estava tudo bem. Quando eu conheci Jesus, eu não conseguia falar os versículos sem engasgar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
É um versículo que eu não conseguia terminar de dizer, porque lacrimejava o olho. Eu sabia do que ele estava falando, é comigo mesmo. Tinha outro versículo, 1 Pedro 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eram versículos que eu não conseguia dizer sem lacrimejar. E aonde é que foi parar isso, Mário? Aonde foi parar isso? Porque a empolgação de quem encontrou um tesouro foi substituída por verdades frias. Hoje você está certo, você está mais certo do que os idólatras que você trabalham com você, só que são verdades frias, não tem mais brilho no olho, não tem mais paixão. O que aconteceu, Jessé? O que aconteceu que foi embora o amor, o primeiro amor? Você está certo, mas você está sozinho. Hoje você combate a heresia sem lacrimejar, pelo contrário, seus olhos cinzas, seus olhos secos, revelam a apatia que cresceu quando você repudiou o primeiro amor. Por que repudiou? Porque o original desse texto aqui que a gente leu de Apocalipse é divórcio. O original desse texto é repudiar, é rejeitar. Você rejeitou o primeiro amor. Talvez você achou bobo aquilo que você vivia. Talvez você achou infantil aquilo que você vivia. E você rejeitou. Você se divorciou do brilho no olho, soldado. Soldado, o brilho no olho tem que voltar para nós, soldado. Que perigo estar doutrinariamente certo, mas não levar em conta a dor das pessoas. Que perigo ter conteúdo sem paixão. Que perigo ganhar brigas e não amigos. Que perigo atividades, muitas atividades, e não o coração cheio de Jesus. Que perigo jogar fora a heresia e o herético. Que perigo uma igreja sem compaixão. Quando a gente chegou aqui, tinha um pouco mais drogados do que tem hoje na praça. E tinha um pouco mais, agora diminuiu um pouco. E quando a gente chegou aqui, um irmão falou assim: agora a gente vai botar esses caras para correr. Vamos botar esses caras vão ficar aqui mais não. Essa praça é nossa, ela é muito nossa. Tchau, pessoal. Não entenderam a piada? Achei tão boa. Vocês não assistem, tá bom. E aí eu falei: irmão, correr para onde? Só se for aqui para dentro. Senão não faz sentido. Botar para fora, não. Tem que trazer esses caras para dentro. Mas esses caras são chatos, claro que são. Mas não é mais. Tem uns caras aí embaixo, já conversei, mais legal que você. É verdade. É verdade. Desculpa estar falando a verdade. É uma igreja sem amor, uma igreja ensimesmada. Chorar com o cara, velho. Quanto tempo que você não chora com alguém? Semana passada eu chorei com o irmão, nem é irmão por fé ainda. Contou a história dele, perdeu a filha de 30 anos. Chorei com ele, na praça aí. E o versículo 5 traz a reflexão, que é o ponto principal do que nós estamos falando. Meu Deus do céu. Estourar um pouquinho só, tá, irmãos? Ninguém avisou nada. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava. Lembra-te. Irmão, você está se vendo assim, irmão? Não precisa responder. Você está se vendo nessa? Eu quero te ajudar a refletir. Porque o texto fala, você tem que pensar o que aconteceu. O que aconteceu na sua jornada que te levou a estar neste estado deplorável que você está. Se você é novo de igreja, irmão, de fé, de evangelho, se você não tomar cuidado, você vai ficar igual esses caras chatos que eu estou falando. Então essa palavra é para todo mundo, para os velhos que estão chatos e para os novos que ainda estão legais, mas vão ficar chatos também. Se não tomar cuidado, vai ficar tudo igual. Tudo envelhecido, fé envelhecida, presta atenção. O que aconteceu? Traga a memória. O que aconteceu que te deixou aleijado?
Queria propor algumas coisas para reflexão, ver se foi o motivo pelo qual você está nessa situação. Coisas legítimas como estudar e trabalhar, só que mais do que deveria. Pessoas começam muito bem, e aí o diabo dá um monte de trabalho para você fazer, um monte de pós-graduação para você fazer, e não te sobra tempo para nada mais. E aí aquilo que era relacional passa a ser só de domingo. E em vez de compartilhar a vida inteira, você compartilha só 2 horas por semana com as pessoas. E aí o zóio vai escurecendo. Talvez você está com mágoa com Deus, porque Deus não te deu o que nunca prometeu que te daria. Você está chateadinho com Deus, porque Deus não te deu um casamento, não te deu filhos, não te deu saúde, não te deu dinheiro, coisas que Deus nunca prometeu que te daria. E aí Deus não te deu mesmo, porque Ele não prometeu nada, e agora você está chateadinho com Deus. E aí os seus olhos estão ficando cinza, e aí você agora fala assim, se não for do meu jeito eu não brinco. Talvez o que te levou a estar nesse estado é pecado. Salmo 51 fala, a Davi conta, fala assim, volta a me dar, logo depois que Davi pecou, Davi fala assim, me dê de novo a alegria da salvação. Irmãos, se você tem problema de pecado escondido, não vai florescer, não vai frutificar enquanto você não trouxer à luz isso. Se você tem um problema de consciência, enquanto você não resolver esse problema de consciência, a partir do Evangelho, o Evangelho é que tira a culpa da consciência. Você está dormindo e acordando com essa consciência pesada, isso está te esmagando, e isso vai te matar espiritualmente. Talvez você não dá conta de ser o que você queria ser. Talvez o dia mal dos outros alcançou você. Talvez foi um bêbado que cruzou a pista e bateu no seu carro. E a sua esposa morreu. E aí foi o mal dos outros que pegou você e isso nunca mais te tornou a mesma pessoa. Talvez foi uma igreja chata. Irmão, igreja chata tem um monte. Às vezes a gente é chato também. Igreja chata é um problema. Não te estimula, não te coloca no lugar certo. Talvez foi gente chata na igreja chata. Saudosismo estagnador. Vou acelerar aqui. Talvez é a demora que Deus está respondendo, porque o choro pode durar uma noite. Mas se você mora no Alasca, a noite dura 6 meses. Então, a gente tem essa referência. O choro pode durar uma noite, mas a alegria termina amanhã. Às vezes a noite é longa, irmão. Às vezes a noite é muito longa. E aí, enquanto a noite não vem, você está desequilibrado. Muitas outras coisas. Motivo pelo qual nós vamos fazer reunião amanhã. Com quem quiser estar. Se não vier ninguém, amém. Com quem quiser estar. A gente vai trabalhar o que é que está acontecendo. Vai buscar Deus junto para entender o que é que está acontecendo para que você não dê fruto. O fruto do Espírito, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, não está aparecendo na sua vida. A gente vai junto buscar o Senhor. Porque está acontecendo. Tanto tempo de igreja, 50 anos de igreja, e continua o mesmo evangelho, a mesma mente caída, a mesma mente carnal, nada acontece. O texto fala, lembra o que aconteceu, se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Tem que admitir o seu pecado, tem que admitir que está nessa situação, depois confessar o seu pecado, depois assumir responsabilidade, não só sobre a culpa, sobre o que está acontecendo, mas também a mudança, a transformação, sair desse lugar que você está aí, que você não consegue sair sozinho. Você precisa assumir a responsabilidade de saber que se a responsabilidade é sua, que você tem que buscar, a gente vai te ajudar nisso, você tem que buscar junto. E fé, para entender que tudo se fez novo, ou que tudo pode se fazer novo. É tempo de recomeçar, irmãos. Segundas chances, plural. Porque a chance que você tem hoje, terça-feira, talvez você precise de uma outra segunda chance.
Talvez quinta-feira uma outra segunda chance. E o evangelho é de segundas chances. Aleluia por isso, né, irmãos? Isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Eu acho que está claro, então, quando estou falando de primeiro amor que foi abandonado por muitos aqui. Eu não estou falando de emocionalismo barato, de arrepios. Inclusive, os arrepios e as emoções podem ter atrapalhado mais do que te ajudado desde que você chegou no evangelho. A gente aprendeu aqui já que poder, a gente adora poder. A gente vem e ora para ter mais poder de Deus. Eu quero ter poder para curar, eu quero ter poder para o meu marido mudar, eu quero poder. Só que experiência sobrenatural não gera brilho no olhar. Conheço um monte de gente que recebeu um monte de milagre e continua envelhecido na fé. Não mudou nada, porque milagre não salva e não transforma ninguém. O que salva e transforma é a palavra de Deus, que está sendo negligenciada por muitos de vocês. Se eu perguntasse quais são seus hábitos devocionais diários, o que você responderia, irmão? Não responda. Pensa aí. Lucas 10 fala assim, que os discípulos voltaram felizes, porque eles tinham feito um monte de coisa, tinham expulsado demônio, etc. Qual foi a resposta de Jesus? Não fiquem felizes pelas coisas que vocês fazem. Fiquem felizes por aquilo que eu faço. Não fiquem felizes porque os demônios te submetem. Fiquem felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida. É pouco para você, irmãos? Quando você fica baseando a sua vida naquilo que você faz, a alegria oscila e o zóio brilha, apaga. Está cansativo viver assim. Quando você coloca toda a sua confiança não naquilo que você faz, mas naquilo que Jesus fez, você tem convicção que não importa o que aconteça, o seu nome está escrito no livro da vida. Aí, irmão, ninguém mais tira a nossa alegria, a nossa paz, irmãos. Ninguém mais tira a nossa alegria e a nossa paz. Quando que foi que essa convicção invadiu seu coração? Estou terminando. Quando foi? Como eram as coisas no começo da jornada com Jesus? Clidão, presta atenção, Clidão. Assim do Senhor. Você se lembra, Jesus dizendo, você se lembra como eram suas orações, as suas atitudes? Você lembra que o que doía em você era a dor do outro? Você lembra como você evangelizava, como você me buscava? Jesus dizendo. Você lembra que você não me trocava por nada? Você lembra como você lutava para não pecar? Você lembra quando você tinha prazer na nossa comunhão? Você lembra como não era um fardo vir encontrar os irmãos e celebrar junto com os irmãos aquilo que tem transformado a nossa vida? Você lembra como é que era isso? É Jesus dizendo, você me abandonou, mas eu não te abandonei, diz o Senhor. Eu não mudo, diz o Senhor. E o mesmo lugar que você estava se distanciando, o caminho que você usou para ir mais longe, eu não estou falando de salvação, irmão, eu estou falando de coerência e de fruto na nossa vida. Eu estou dizendo que o caminho que você pegou é o mesmo caminho que você tem que voltar. Lembra-te de onde caíste, se arrepende e volte a praticar as primeiras obras. Tem uma boa notícia para você. A notícia é que a gente acredita em você. Eu queria dizer isso que é uma verdade, irmãos. Nós, a igreja, a comunidade do Evangelho Simples, a gente acredita em você. A gente acredita que você pode ser muito mais do que o que você está sendo. Nós realmente acreditamos nisso, que você pode ser muito mais do que você tem sido. Nós queremos e sabemos que isso pode acontecer. Você pode ter uma vida, você pode ter uma vida que tem como alicerce uma experiência pessoal e profunda com Deus.
Nós sabemos que isso pode acontecer porque aconteceu com a gente. Nós sabemos que isso pode ser uma realidade para você. Tá chato ser mirim, irmãos. Até quando vai ser mirim? Tem solução, o caminho é claro, o caminho é Jesus, vamos junto. Pega na mão e vamos junto. Conhecer Jesus, ser transformado por Jesus e servir a Jesus é só cair de joelho. A única solução para a gente conhecer, ser transformado e servir é cair de joelhos. Eu queria orar com vocês enquanto a chuva está chegando. Vocês não vão poder ir embora correndo mesmo. Eu queria orar com vocês. Fiquem em pé, irmãos, vamos orar junto.